Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 7 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu quero começar agradecendo ao Sérgio Miranda pelo trabalho dele aqui no podcast durante as minhas férias. O Sérgio mandou muito bem durante o último mês, ralou bastante inclusive para trazer os episódios com a qualidade e a frequência que vocês já conhecem aqui no podcast e foi muito bacana poder acompanhar o Loop Matinal junto com vocês todas as manhãs como ouvinte. Obrigado mais uma vez ao Sérgio por ter segurado a bronca de garantir a continuidade ininterrupta do Loop Matinal e a todo mundo que comentou, elogiou e ajudou o Sérgio a não deixar a peteca cair. Aliás, se você gostou do que o Sérgio fez por aqui, comenta com ele, conta pra ele lá no Twitter. A conta dele é SAAM, o link tá aqui na descrição e eu tenho certeza de que ele vai ficar bem feliz de ver o feedback de vocês. Bom, vamos lá. Quem acompanha o mundo dos games sabe que a Nintendo acabou de lançar um console novo, o Nintendo Switch, que conta com os joysticks que podem ser usados tanto grudados ali no dispositivo para jogar com ele na mão, quanto como controle remoto independente, quando o Switch está ligado na TV. Agora, um detalhe bacana sobre esses controles que a Nintendo ainda não tinha contado para ninguém é que eles se comportam como controles Bluetooth comuns para outros dispositivos. Isso significa que dá para usar os controles para jogar games em PCs, em Macs e até em dispositivos Android, o que é muito bacana e deixou muita gente contente por aí. Agora o assunto é o mercado de streaming aqui no Brasil, que parece que vai passar a sofrer mais uma tributação. Depois do governo ter incluído as empresas de streaming no bolo de serviços que recolhem o ISS, agora tudo indica que eles também vão passar a recolher o Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. Caso essa ideia seja aprovada, esse imposto, que é cobrado uma vez a cada 5 anos, vai ser aplicado sobre cada obra disponível no catálogo do serviço e vai custar entre R$ 729 e R$ 7.291, dependendo da duração do vídeo, filme ou série. Quem acompanha as notícias sobre o Twitter sabe que no ano passado eles mudaram um pouco a lógica da exibição de tweets na timeline da galera. Eles começaram a deixar de lado a ordem cronológica dos tweets e passaram a contar com a ajuda de um algoritmo para escolher e dar mais visibilidade para tweets mais úteis, o que gerou uma certa polêmica entre os usuários mais antigos. Eu, inclusive, detestei isso. Agora, eis que quase exatamente um ano depois dessa mudança, pintou um texto lá no site do Slate.com que diz que, segundo o Twitter, o engajamento dos usuários aumentou bastante depois dessa mudança. Sem revelar nenhum dado, o que nunca cai bem, né? O Twitter disse que o número de curtidas e de retweets de posts aumentou bastante depois da implementação dessa organização da timeline pelo algoritmo, além de também ter conseguido atrair novos usuários num ritmo bem mais acelerado do que antes. E já que o assunto é rede social, deixa eu falar que o Facebook está começando a testar com um grupo cada vez maior de usuários de iOS um recurso chamado Guias de Cidades. O que esse recurso faz é o seguinte: quando o app percebe que o usuário está numa cidade diferente, ele mostra para a pessoa uma mensagem que diz uma coisa tipo: entra aqui para ver o que as pessoas que moram nessa cidade costumam fazer. Esse guia lista restaurantes, eventos e atrações bacanas naquela cidade, o que é bem útil para quem está viajando. Outra coisa que esse recurso faz é permitir que o usuário procure manualmente por guias de outras cidades, acessando a área Guias de Cidades que está aparecendo lá no menu do app. Como eu disse, por enquanto não é todo mundo que está conseguindo ver o recurso no iOS e o negócio agora vai ser torcer para que não demore muito para ele aparecer para todo mundo, inclusive no Android. E por último, sobre redes sociais, deixa eu comentar que a rede americana NBC divulgou que investiu $500 milhão na Snap Inc. com a abertura das ações da empresa na semana passada. Segundo a NBC, esse investimento faz parte da estratégia deles de aumentar a presença no mercado de conteúdo digital e, de fato, não é a primeira vez que eles fazem isso. No passado, eles também investiram centenas de milhares de dólares em empresas como o BuzzFeed e a Vox Media. Agora, para quem estava feliz e animado com a alta histórica das ações da Snap na semana passada, o dia de ontem trouxe más notícias.
Ontem, as ações da empresa tiveram uma queda de 12% e fecharam inclusive custando menos do que o preço de abertura dela na quinta-feira passada. E agora o assunto é o Uber, que não cansou de aprontar, né? Enquanto eu tava de férias. Todo dia que eu escutava um episódio novo do Loop Matinal, o Sérgio falava sobre mais uma polêmica envolvendo a empresa e eu já voltei hoje aqui com outra notícia assim para comentar. Segundo o New York Times, ao longo dos últimos anos, o Uber desenvolveu um programa para conseguir fugir de agentes do governo e da polícia em países onde a empresa estava proibida de rodar. Essencialmente, sempre que alguém chamava um carro, o Uber cruzava algumas informações, como por exemplo o número do cartão de crédito e e-mail do usuário, e caso ele tivesse alguma associação com agentes da lei, o app começava a mostrar umas informações falsas para aquele usuário. Ou o app falava que não tinha nenhum carro por perto, ou ele então mentia e mostrava a localização de vários carros fantasmas que não existiam. E, em último caso, se o motorista iniciasse um trajeto com aquela pessoa, o Uber ligava para o motorista e mandava ele terminar a corrida imediatamente. Segundo o New York Times, o Uber usou essas ferramentas por muitos anos em vários países para driblar agentes da polícia e do governo. Ontem, o Adobe Lightroom para iOS e para Android ganhou uma atualização que trouxe suporte à captura de imagens em HDR bruto, o que é bem bacana, já que imagens brutas e sem compressão nesse formato RAW são uma necessidade básica para quem trabalha com fotografia. Outro app de fotos que ganhou uma atualização bacana foi o Google Fotos para Android, que agora traz um balanço automático de branco. Esse é um recurso importante para quem precisa garantir a fidelidade de cores em fotografias e, segundo o Google, também deve chegar na versão do app para iOS no futuro próximo. E falando no Google e em aplicativos, o dia de ontem marcou o 5º aniversário do lançamento da Play Store e o Google publicou uma série de informações bacanas sobre os conteúdos mais comprados e mais baixados. Segundo a empresa, aqui no Brasil, o jogo de Android mais baixado até hoje foi o Pou e o app mais baixado foi o WhatsApp. A lista completa, com o top 5 de aplicativos, jogos, músicas, álbuns, filmes e livros, você encontra no link aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é a Fitbit, que anunciou ontem a pulseira Alta HR. Ela conta com um sistema novo que rastreia a frequência cardíaca do usuário de forma contínua durante o dia e traz umas melhorias no sistema de detecção e acompanhamento do sono do usuário. Em comparação com a Fitbit Charge 2, a pulseira Alta HR é 25% mais fina e ela já entrou em pré-venda lá fora por $180, com previsão de lançamento para abril. E falando em coisas que vão ser lançadas logo logo, ontem apareceram duas fotos que mostram com bastante detalhe a frente e a traseira do Samsung Galaxy S8, que vai ser anunciado pela Samsung ainda nesse mês. As fotos estão no link aqui na descrição, e em especial a foto da traseira mostra com bastante clareza o sensor da impressão digital logo do lado da câmera do aparelho, o que sinceramente é uma ideia meio besta, né? Já que o dono do celular vai acabar engordurando a lente com o dedo sempre que ele quiser destravar o aparelho. Agora, atenção você que é estudante e pretende se inscrever no programa de bolsas para participar da WWDC da Apple em junho. Ontem a Apple explicou como que vai funcionar a brincadeira nesse ano e é o seguinte, ela vai aceitar inscrições até o dia 27 de março e ao contrário dos últimos anos em que a Apple só dava o ingresso, dessa vez ela também vai bancar a hospedagem, que é uma coisa bem bacana. Caso você seja desenvolvedor e seja estudante e queira se inscrever no programa de bolsas para tentar concorrer a uma vaga lá para a WWDC, é só você seguir os passos que a Apple explica no link que eu deixei aqui na descrição. Ainda sobre a Apple, ontem pintou um episódio novo do podcast Recode Decode e nesse episódio a jornalista Kara Swisher entrevista o Ron Johnson, que liderou todo o planejamento para abrir a primeira loja da Apple lá nos Estados Unidos. Lá pelas tantas, o Ron Johnson fala que na época lá o Steve Jobs detestou a ideia da Genius Bar, que é aquela área da loja voltada para atendimento e assistência aos clientes. O Jobs disse que isso nunca ia dar certo, já que as pessoas com bons conhecimentos de computador eram incapazes de conseguir conversar com o cliente para tentar resolver o problema dele. Segundo o Ron Johnson, ele precisou explicar para o Steve Jobs que a coisa não era bem assim, que era uma galera mais jovem que ia ficar lá na Genius Bar e que essa galera tinha sim a habilidade de falar com as pessoas numa boa. Aí, no fim das contas, o Steve Jobs mudou de ideia e aprovou a implementação da Genius Bar nas lojas da Apple. Aliás, ainda bem, né?
E por último, hoje eu vou falar sobre a Lenovo, que finalmente parece ter percebido que errou ao decidir aposentar gradualmente a marca Motorola depois de ter comprado a divisão de celulares da empresa. Quem acompanha a Lenovo sabe que eles vêm usando a marca Moto by Lenovo nos celulares atuais que eles lançam, mas como as vendas não andam muito boas, parece que eles resolveram inverter a estratégia. Agora eles pretendem voltar a usar e dar destaque para o nome da Motorola ao invés de usar o nome da própria Lenovo nos aparelhos. A ideia aqui é tentar se apoiar na força de marca que a Motorola conseguiu construir ao longo dos anos, o que honestamente faz muito mais sentido, exatamente o que a Lenovo tinha que ter feito desde o começo, quando eles compraram a Motorola Mobility. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Aliás, aproveita, caso você venha falar comigo no Twitter, e fale pro Sérgio Miranda como você gostou do Loop Matinal sobre o comando dele aqui no último mês. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O que esse recurso faz é o seguinte: quando o app percebe que o usuário está numa cidade diferente, ele exibe para a pessoa uma mensagem acessando a área Guias de Cidades, que está aparecendo lá no app do menu. No app do menu não, né, filho? Contrário, menu do app. Todo dia que eu escutava um episódio novo do Loop Matinal, o Sérgio falava sobre uma ele falava assim, inclusive,